Gênesis capítulo 23, do verso 1 ao verso 7. Quero convidar a igreja para uma leitura responsiva desse texto. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Sara vivido 127 anos, levantou-se, pois, Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Het: Responderam os filhos de Het a Abraão, dizendo: Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Het. Vamos orar. Querido Deus, fale ao nosso coração nessa noite. Já fomos alimentados por letras de cânticos que exaltam o Teu nome, que glorificam a Tua pessoa. Já consagramos, Deus, parte daquilo que o Senhor tem nos dado. E agora, Deus, vamos ouvir a Tua palavra, a Tua voz. Prepara-nos para esse momento. Que possamos guardar em nosso coração, Deus, aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Um dos maiores crimes que nós cometemos, um dos maiores pecados, e se torna até um pecado corriqueiro e até aceito socialmente, isso acontece quando nós emitimos opiniões sem entender o contexto, sem entender o que está em volta daquela situação, daquela pessoa, daquele problema. Quando nós, distantes de algum objeto, tentamos avaliar profundamente aquele objeto. 2018 começou e chegou com muitas expectativas. Eu não sei o que você está aguardando para 2018. Eu tenho aqui uma lista de coisas que eu estou aguardando, mas o mundo está aguardando um casamento. O casamento do príncipe Harry e Meghan Markle. E foi muito curioso no ano de 2017, quando o noivado aconteceu. E esse noivado foi publicado e vários comentários a respeito desse noivado. Eu estava lendo, e vendo sobre eles falando a respeito do noivado, a respeito dessa relação, e é uma relação curiosa, porque a Meghan é uma atriz americana, Harry é um príncipe, nasceu no palácio, sabe acerca de tudo o que acontece dentro daquela realidade. Meghan não sabe nada. Ela disse que ela não conhecia absolutamente nada daquele mundo real na entrevista. E, por outro lado, Harry também fala que não sabia nada da vida dela, até o momento em que eles se conheceram por intermédio de uma amiga em comum. Meghan diz: não crescemos com a mesma percepção real. Tudo aconteceu, ou tudo foi construído a partir daquilo que Harry me falou a respeito da vida real. O que me chama a atenção, meus irmãos, é que muita gente está opinando a respeito desse casamento. Muita gente falando, como pode essa mulher abrir mão da sua carreira de atriz para ficar enfurnada num palácio? Não é, reverendo? Um momento de tantas conquistas femininas, ela vai se tornar uma princesa. Meus amados, que privilégio essa mulher teve, não? E ela diz na entrevista: eu estou muito apaixonada e entusiasmada. E é curioso que as pessoas não estão preocupadas com o entusiasmo e a alegria dela, né? A repórter faz uma pergunta e pergunta se ela tem noção de onde ela está entrando. E o Harry responde: nós sentamos e conversamos seriamente a respeito disso. E eles colocam, na entrevista algumas coisas que ela vai perder, e a primeira delas é o nome. Não vão chamá-la mais de Meghan, mas vão chamá-la de Sua Alteza Real. Terá que comer mais rápido que a rainha,
porque ninguém pode comer depois da rainha, e ela não poderá jogar banco imobiliário. Acho que aqui foi a grande perda. Não poderá jogar banco imobiliário, porque é um jogo viciante, e isso é proibido no palácio na Grã-Bretanha, ok? Por que eu estou usando essa introdução? Nós vamos falar de Abraão. Abraão teve uma vida muito singular. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, você vai sair aí da sua terra, da sua cidade, do meio da sua parentela, e eu vou te levar para um lugar que eu vou te mostrar. E Deus não diz para Abraão que lugar é esse. Em Gênesis 12, o Senhor tem essa conversa com ele, essa aliança com ele, e a vida de Abraão, então, é uma vida de peregrinação. Ele sai da sua terra e ele vai para esse lugar que Deus não diz qual é. E quando nós observamos a história desse homem de Deus, nós percebemos que foi uma história marcada por altos e baixos. Nós percebemos que em alguns momentos da vida de Abraão, ele teve uma característica fervorosa, uma característica de um homem temente a Deus, mas como todos os homens e mulheres tementes a Deus, Abraão teve os seus vacilos, as suas recaídas. E nós percebemos isso no texto, o texto não faz questão de esconder. Irmão, se tem uma maravilha bíblica, é o fato de que Deus não esconde os tropeços dos seus filhos na Bíblia. Isso é um conforto para nós, porque se você tropeça, não se preocupe, Deus vai te reerguer. Deus lida com pecadores, Deus sabe exatamente do que nós somos compostos, Deus sabe exatamente quem somos, e Deus está sempre pronto e sempre nos convidando para um recomeço, para nos reerguermos. E Deus faz isso com Abraão, por exemplo, quando ele mente e ele diz para Faraó que Sara, não era sua esposa, porque ele não queria perder a sua vida. Ele fala que Sara era sua irmã. É verdade que Sara era meio-irmã de Abraão, mas ele faz isso para enganar Faraó, e isso gera um problema para ele, mas Deus reverte o problema, e Deus abençoa a vida de Abraão, mesmo ele falando que Sara não era sua esposa. Depois nós percebemos Abraão se compactuando com um acordo que Sara quer fazer com ele. Sara diz: olha, toma uma das minhas servas. A promessa de Deus de termos um filho está tardando. Sara era estéril, ela não podia ter filhos, e ela já estava ficando idosa, e Abraão também. E a Sara, ela perde a fé, ela perde a esperança, e ela então diz: Abraão, toma uma das minhas servas, de repente Deus está precisando de uma ajuda. E Abraão então toma Agar, e ali nasce Ismael, e depois nós vamos perceber no desenrolar da história que essa relação extraconjugal de Abraão traz muitos problemas para ele e para Sara. Por achar que a promessa de Deus iria se tardar, Abraão tem essa atitude. Depois Abraão tem um desgaste com um dos sobrinhos, com Ló, e nós percebemos então que a vida de Abraão tem uma dinâmica como a nossa vida tem uma dinâmica. A vida de Abraão é uma vida marcada por questões como as nossas vidas estão envolvidas por inúmeras questões. Mas há uma promessa de Deus para Abraão, assim como há promessas de Deus para nós. E Deus diz para Abraão: Abraão, você será pai de uma grande nação. Essa promessa tardou, ela demorou, porque Deus tinha propósito nessa demora. Sara era estéril, os dois já estavam velhos, idosos, mas mesmo assim, no tempo de Deus, Abraão teve um filho. Abraão teve Isaque, e é interessante que Isaque estava ali na adolescência, e Deus tem uma conversa com Abraão, e Deus diz para ele: Abraão, que bom que você agora tem um filho, seu filho já está adolescente, me ofereça esse menino como sacrifício, suba no monte, faça um altar, coloque o menino sobre o altar, sacrifica-o. E Abraão obedece a Deus em todo o processo, e quando o filho está subindo com o pai, ele questiona: pai, eu estou vendo a lenha para o holocausto, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo tudo aqui, mas cadê o cordeiro? E Abraão diz: Deus vai providenciar. E Deus providencia. Quando Abraão levanta o cutelo para sacrificar o seu filho, na hora, naquele ato, Deus diz a Abraão: não precisa sacrificar o seu filho, está ali o cordeiro. Era simplesmente para provar a fé desse homem, assim como Deus nos coloca muitas vezes em situações difíceis para provar a nossa fé. Não tenha dúvida, se você está enfrentando um momento delicado, complicado, não está encontrando a saída, o propósito de Deus é provar a sua fé. Como nós cantamos, cada vez que a nossa fé é provada, Deus nos dá a chance de crescer
um pouco mais. Não existe crescimento espiritual sem provação. Não existe maturidade cristã sem as adversidades. Depois de uma longa peregrinação, com 127 anos, Sara morre em Canaã. Abraão está longe da sua terra, da sua parentela, e em direção a uma terra que Deus lhe daria. E agora, nesse exato momento, no texto que nós lemos, Abraão está falando a respeito da morte da sua esposa. Não tem nem lugar para enterrar a sua esposa. Ele não está mais na sua terra, no seu povo. Ele está em povo estranho. Ele é um peregrino, ele está no meio de uma sociedade que não tem lugar para enterrar a esposa. Imagine, irmãos, que situação crítica. E é às vezes que você se sente também assim como Abraão, se sente incompleto. Abraão agora está sem Sara, Abraão está longe de todos os seus parentes, de todos os seus amigos, da sua terra, da sua nação, e ele está se sentindo ali só. Ele olha para as promessas, ele não consegue enxergar os cumprimentos, porque até aquele momento não havia se cumprido a promessa da terra, para onde Deus lhe havia apontado de maneira completa. Abraão está no processo, no meio do processo, assim como nós também estamos no meio do processo. Um bolo que está sendo feito não é um bolo pronto. Não adianta você, enquanto mistura os ingredientes e você coloca ali na batedeira, você achar que aquele momento já dá para comer porque está pronto. Não está pronto. Está no meio do processo. A fabricação de qualquer objeto, a pintura de um quadro, qualquer coisa que se faz, você tem um processo com começo, meio e fim. Deus está nos tratando, nós estamos no meio do processo. E temos que tomar cuidado para tirarmos conclusões no meio de um processo. Nós temos que tomar cuidado para avaliarmos a respeito do cuidado de Deus, enquanto a obra dele não acabou. Deixa Deus terminar a obra dele na sua vida. E aí sim você vai poder olhar para trás e dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos... Porque foi isso que Jó falou. No meio do processo, Jó não estava entendendo nada. Assim como foi o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. No meio do processo, você olha para a vida de Jesus e você fala: mas que vida difícil, que vida sofrida. O Filho de Deus encarnado, no momento da ceia, se despedindo, quando ele é preso, surrado, humilhado, crucificado. E você então olha para essa figura do Cristo crucificado e imagina: mas que evangelho é esse? Se você fizer a leitura só do Cristo crucificado, você vai ter um evangelho que ele não vai te estimular a segui-lo. Mas é só o processo, porque a obra de Cristo termina na ressurreição. A obra de Cristo não termina na cruz. E meus irmãos, diante de um processo, nós precisamos reavaliar quem somos. Meghan, que está noiva do príncipe Harry, ela está no meio de um processo, porque ela vai deixar de ser uma cidadã americana, vai ter que fazer uma prova. Mesmo casando com o príncipe, tem que fazer uma prova para ver se torna a cidadã britânica. Se ela passar na prova, ela se torna uma cidadã britânica. Aí ela vai casar com o príncipe. Daí sim, ela será uma princesa. Mas até então ela está no processo. Nós também estamos num processo real. Um processo onde nós estamos nos tornando, a cada dia, príncipes e princesas. E é sobre isso que eu quero falar hoje à noite. Como se comporta um membro da família real? Você é membro da família real. E nós vamos ver quais são os elementos bíblicos que nos fazem ter essa conclusão, ou tirar essa conclusão. Como se comporta um membro da família real? E nós somos de uma família real não terrena, nós somos de uma família real celestial. Nós temos um rei, e quando esse rei nos chama para fazermos parte da família dele, ele nos chama de filhos, e filho de rei é príncipe, filha de rei é princesa. E você precisa se ver como tal. Você precisa se ver como tal.
Como se comporta um membro da família real, de acordo com os parâmetros bíblicos? Primeiro, ele reconhece a sua fragilidade. Você, como filho do Deus Altíssimo, você, como um príncipe e uma princesa, você precisa reconhecer a sua fragilidade. Nós estamos aqui com Abraão reconhecendo a sua fragilidade. A primeira parte que nos mostra a respeito dessa fragilidade é Abraão chorando. Abraão acabou de perder a sua esposa e ele não se faz forte diante do luto. É interessante você observar a história de Abraão, que até aqui você não vê Abraão chorando. E olha que não foram poucas as provas. Quando Deus falou para ele, sai do meio da sua família, sai da sua nação, sai de todo esse conforto que você está, o texto não diz, e Abraão chorou. Nem mesmo quando Abraão sobe para sacrificar o seu filho, você vê o texto dizendo que Abraão chorou. Não é que ele não chorou, ele pode ter chorado, mas o texto não diz que ele chorou. E aqui, quando Sara morre, o texto faz questão de enfatizar que Abraão chorou. Porque príncipe e princesa, no reino de Deus, chora. Chora. Sabe por que nós choramos? Porque o rei chora. Se o rei chora, os seus seguidores choram também. Quando Jesus Cristo vai até o túmulo de Lázaro, e ali ele vê o seu amigo sepultado, o que diz o texto? Jesus chorou. Ontem a Bia falou, papai, me ensina outro versículo para eu decorar. Já estava tarde. Eu disse, Bia, o menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Ou disse Jó. Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia, mas é um versículo que nos fala muito, porque diz que o nosso rei tem sensibilidade, que o nosso rei é um rei que tem emoções, que o nosso rei, diante de uma situação adversa, as suas emoções aflorescem e não tem problema nós aflorescermos as nossas emoções. Talvez você está vivendo um momento na sua vida de choro, e não tem nada de errado. Em algumas situações você se percebe frágil, você acha que não vai conseguir vencer, você não consegue mais remar, isso te abala emocionalmente. Eu quero dizer que um príncipe e uma princesa que segue ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, pode expor as suas fragilidades diante do Rei, porque o nosso Rei é homem de dores, que sabe o que é padecer. Ele tem empatia pelo seu sofrimento. Jesus Cristo não é alguém que está distante de você, assentado num trono, e quando você está com seu coração machucado, ferido, se arrastando, Ele está lá no trono dele, feliz. Não. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele desce até nós, e Ele se envolve com as nossas chagas, Ele se envolve com as nossas dores, porque Ele é um Deus presente, Ele é o Emanuel, Ele é aquele que se compadece do seu povo. Preste atenção nos evangelhos, você vai perceber que todo o ministério de Jesus está envolvido por compaixão a um povo que sofre. Abraão está sofrendo, e Abraão chora, lamenta pela morte da sua esposa. Mas ele também lamenta porque ele não pode sepultar a sua esposa. Ele está num lugar estranho, e por isso ele recorre às pessoas daquele lugar, aos filhos de Et, e ele diz, ele implora, ele pede ajuda. O filho de Deus, um príncipe e uma princesa do reino de Deus, precisa recorrer quando está precisando de ajuda, de socorro. E Abraão faz isso. Ele tem consciência que ele não tem direito, mas ele não deixa de recorrer aos habitantes daquela terra para poder pedir ajuda. Então a primeira coisa que nós precisamos entender a partir desse texto é que uma princesa no reino de Deus e um príncipe tem consciência da fragilidade, chora, sofre, assim como o nosso mestre sofreu, assim como o nosso rei sofreu, e assim como a Bíblia está marcada por inúmeros dos servos que também tiveram momentos de sofrimento. Segundo lugar,
como se comporta um membro da família real. Além de reconhecer a sua fragilidade, ele também reconhece a sua identidade. Hoje pela manhã o reverendo Leonardo já abordou um pouco sobre a identidade daqueles que seguem a Jesus. E nós precisamos observar esse texto com carinho, principalmente o versículo 6, quando Abraão vai pedir socorro àquela nação de estrangeiros, àqueles que não faziam parte do seu povo. Olha qual é a resposta do povo em relação a Abraão, versículo de número 6. Ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Tu és príncipe de Deus entre nós. Isso não é um reconhecimento de amigos. Não são amigos dizendo para Abraão que ele é um príncipe. Não são pessoas da comunidade dizendo para Abraão, da sua própria nação, dizendo que ele era um príncipe. São os pagãos, os incrédulos. São as pessoas que não criam no mesmo Deus que Abraão. São as pessoas que não compactuavam com a fé de Abraão. Essas pessoas, elas olham para Abraão quando ele pede um lugar para enterrar a sua esposa, e eles respondem para ele: é claro que nós vamos arrumar um lugar para você, porque você é príncipe de Deus entre nós. Irmãos, foi essa frase que me fisgou no texto. Príncipe de Deus entre nós. Eu e você somos príncipes e princesas do Senhor no meio da sociedade. Os seus colegas de trabalho, seus colegas de faculdade, os seus colegas aonde você está inserido ali, no lugar onde você mora, os seus vizinhos, as pessoas que te cercam, elas precisam perceber em você as características da realeza. Você é alguém que foi chamado para fazer parte do povo de Deus, e nós precisamos ser identificados como príncipes e princesas, assim como Abraão foi. E é certo que essa dedução que aquele povo teve em relação a Abraão não foi uma dedução superficial. Certamente eles deduziram que Abraão era um príncipe de Deus entre eles pela vida de Abraão, pelo testemunho de Abraão, pela fé de Abraão, pela confiança de Abraão, pela história de Abraão. Ao olharem para todo o processo do relacionamento de Deus com Abraão, quando Sara morre, aquele povo responde para Abraão: você é um príncipe de Deus entre nós. A pergunta a essa altura do texto é: será que nós, com a nossa jornada, com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa boca, temos sido também reconhecidos por aqueles que nos cercam como príncipes e princesas de Deus? Será que nós somos identificados, como 1 Pedro 2,9 diz, que agora somos sacerdócio real? Sacerdócio real. Nós precisamos ter postura de realeza, porque nós somos filhos do Rei. E Deus me deu a oportunidade de ter um sogro presbítero por muitos anos, talvez mais de 30 anos no presbiterato. Um homem bem diferente de mim, bem diferente, bem mais sério, bem mais fechado, reservado. Eu me lembro, eu fui pastor com 21 anos, né, reverendo? E 21 anos é 21 anos. E eu me lembro que ele me chamou assim que eu fui ordenado. E ele disse assim: Alexandre, não importa a sua idade, o ministério exige postura. Você agora é um pastor. Ainda bem que eu já tinha casado com a Isabela. E é verdade, o ministério exige postura. Mas você também, como filho de Deus, tem que ter postura de filho de Deus. Nós não somos como aqueles que vivem no mundo. Nós somos um povo diferente, chamado para ter uma vida diferente, chamados para viver conforme o nosso Rei. Por isso o tema do ano: eu sou o seguidor do Rei.
e seguidor do rei vive como rei. Abraão vivia como seu rei. Abraão se espelhava em Deus. Abraão tinha intimidade com Deus. Abraão cria em Deus. Abraão esperou em Deus. Por isso aquele povo disse: você é um príncipe de Deus entre nós. Pedro vai ecoar essa teologia da realeza daqueles que seguem a Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 6, vai dizer que Jesus nos constituiu reino e sacerdotes. Ou seja, meus irmãos, nós pertencemos à realeza, sim. Martim Lutero, quando ele vai falar do sacerdócio universal, ele diz o seguinte: nós somos sacerdotes como Jesus é o sacerdote. Somos filhos como Jesus é filho. E somos reis como Ele é o rei. Ele é o primogênito dentre todos. Nós somos herdeiros ou co-herdeiros porque Cristo nos deu acesso ao palácio. Cristo nos deu acesso à presença de Deus. Um seguidor deve sim ser identificado como um príncipe. O fruto do Espírito apresenta então quais são as características reais dos filhos de Deus. Nós precisamos ser marcados pelo fruto do Espírito, pessoas bondosas, pessoas amáveis, pessoas com uma paciência esticada, pessoas doces, pessoas meigas, pessoas que acolhem os sofredores. Nós precisamos olhar para os evangelhos e ver como Jesus se comportava na sociedade e termos o mesmo comportamento. Nós não podemos ser identificados na sociedade como pessoas implicantes, como pessoas que estão sempre envolvidas em polêmicas. Nós não somos os polêmicos. Nós somos príncipes e princesas. E precisamos agir como tal. Essa é a nossa identidade. O povo do amor deve se destacar na sociedade do ódio e da indiferença. O povo da bondade deve lutar para aplacar a maldade dessa era. O povo justo precisa persistir contra as pequenas e as grandes corrupções. Nós somos príncipes do reino eterno. Abraão foi identificado como um príncipe de Deus. E nós também precisamos, da mesma forma, ter essa identidade nos dias de hoje. Terceiro e último lugar. Como se comporta um membro da família real? Ele é frágil. Ele reconhece a sua identidade e ele tem postura de príncipe ou de princesa. E aí nós observamos no versículo de número 7 qual foi a postura de Abraão. A postura de Abraão foi se inclinar. No reino de Deus, as pessoas não se inclinam diante de nós. Nós não somos príncipes numa sociedade em que, no momento que nós passamos, as pessoas se inclinam. O reino de Deus, esse valor é invertido. Nós somos os chamados para sermos princesas e príncipes que se inclinam. O Evangelho é marcado pela humildade, pelo serviço. Nós não fomos chamados para sermos príncipes e princesas, para vivermos no luxo e na glória aqui na terra. Nós fomos chamados para vivermos em serviço, em humildade. Porque foi assim que o rei se comportou. Foi assim a postura do rei Jesus Cristo. Em várias oportunidades nós percebemos isso no seu ministério. Desde a sua concepção, nasceu de mulher, veio para poder servir as pessoas do seu tempo. O ministério de Jesus é marcado por um serviço, mas o ápice dessa humilhação dele acontece na cruz do Calvário, quando ele se entrega completamente para nos dar a vida eterna. E antes disso, ele lava os pés dos seus discípulos e diz que nós, ou que eles e nós também, deveremos proceder de igual modo. Príncipe e princesa no reino de Deus não está para ser servido, mas está para servir. E quanto mais nós servirmos, mais as pessoas vão reconhecer que somos diferentes, que pertencemos
a um outro reino, que o nosso reino não é aqui nessa terra. E aí sim, eles vão poder deduzir: nós temos príncipes e princesas de Deus no nosso meio. Não é possível alguém nos identificar como príncipes e princesas de Deus se nós não aprendermos a nos inclinarmos diante das pessoas. E quando eu digo diante das pessoas, não é só dos seus pais, não, ou dos seus amigos, pessoas que você tem prazer em servir, ou aqui na comunidade evangélica. Jesus Cristo vai dizer: se você serve, se você faz alguma coisa para os seus amigos, de que vale isso? É a sua obrigação. O Evangelho de Jesus Cristo é um convite para amarmos até os nossos inimigos. Ele é diferente. Por isso que o mundo nos identifica com muita facilidade, quando nós entendemos qual é a nossa identidade, quando nós entendemos as nossas fragilidades e quando nós temos a postura de príncipe de Deus. Os príncipes que seguem a Jesus, eles aprendem a se inclinar, assim como Abraão se inclinou diante daqueles homens, agradecendo, porque ele teve a oportunidade de enterrar a sua esposa ali. As características desses príncipes são humildade, serviço e obediência. Essas eram as características do nosso Rei Jesus Cristo. Ele se esvaziou, ele obedeceu até a morte de cruz, e ele lavou os pés, como nós já falamos. Por isso o texto bíblico diz: servir uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Somos servos do Deus Altíssimo, e essa é uma das características daqueles que entendem a sua realeza. Eu quero concluir. Uma das falas do Harry que chamou muita atenção no discurso, na entrevista que ele estava dando para o jornal The Guardian, quando ele disse que no momento em que vai pedir a mão da sua noiva, ele se ajoelha diante dela. É o príncipe se ajoelhando diante de uma pessoa comum da sociedade. E ela disse que aquele momento foi arrebatador para ela. Nós fomos chamados para servir porque Cristo nos serviu primeiro. Ele é o exemplo, ele é o modelo. Quando nós olhamos para esse texto, as características de Abraão, um príncipe, nós percebemos claramente que essas características se coincidem com Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Nós crescemos com percepções diferentes sobre realeza, é verdade. Às vezes você está ouvindo esse sermão e não está entendendo muitas questões sobre esta realidade da realeza em Cristo. Isso depende do quanto você está afinado com o Evangelho, há quanto tempo você está envolvido com o Evangelho. Mas o Evangelho tem características aonde aqueles que o seguem, aqueles que creem nesse Evangelho, precisam viver. E quando nós vivemos isso, as pessoas que estão distantes, elas vão olhar e vão dizer: mas que povo maluco é esse? No mundo de ódio, eles amam. No mundo de violência, eles pregam a paz. No mundo de injustiças, eles procuram a justiça, mesmo ficando para trás. Essas são as características. Não pertencemos às famílias reais da terra. Não sei se alguém aqui tem sangue nobre, mas são poucos os que pertencem às famílias reais da terra. Mas nós pertencemos à família real divina. Deus nos chamou para sermos seus filhos. E quando você respondeu positivamente a esse convite de Deus, de entrar na família real, será que você tinha noção de onde você estava entrando? Tenha uma postura de príncipe. O mundo precisa ver em nós a realeza de Cristo. Isso acontece quando nós aprendemos a nos humilhar. Quanto mais humildes formos, quanto mais servos formos, quanto mais amarmos uns aos outros, mais o mundo vai nos identificar como príncipes e princesas de Deus. Que o próprio Deus nos capacite, que o seu Santo Espírito nos ajude a vivermos uma vida de realeza, para a honra e glória do Senhor.
Amém? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, obrigado porque o Senhor nos convidou para fazermos parte do Teu povo. O Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que governa sobre tudo e sobre todos. E o próprio Senhor Jesus Cristo, quando foi nos ensinar a orar, disse que nós poderíamos chamá-lo de papai. O Rei dos reis, nos convidando a chamar-te de papai. Intimidade, convite para entrarmos na família real. Foi isso que o Senhor fez para cada um de nós. Nos convidou para pertencermos à tua família. Agora, Deus, nos ajude a entender a nossa identidade. Nos ajude, Senhor, a entender o nosso papel como teus filhos nessa terra. Assim como Abraão, Deus, que foi reconhecido naquele ambiente pagão como um príncipe de Deus entre eles. Que as pessoas também olhem para nós e, através do fruto do teu Espírito em nós, elas possam nos identificar como príncipes e princesas de Deus no meio dessa sociedade. Dá-nos, Deus, cada vez mais condições de termos um vocabulário real. Dá-nos cada vez mais condições de termos pensamentos reais. Dá-nos cada vez mais, Deus, ações reais que mostram claramente a que reino nós pertencemos. Nos capacite para isso, Deus, para que façamos diferença na nossa geração. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.